Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Infratemp no YouTube. Meu nome é Felipe Rosa Santos, de Marketing e Vendas, e hoje eu estou aqui para apresentar brevemente a nossa história, nossas linhas de produtos e serviços. Antes de mais nada, é importante ressaltar que o nosso foco diário é sempre estarmos presentes em nossos clientes, através principalmente de visitas técnicas e comerciais. São através delas que nós levamos treinamentos, workshops, apresentações de produtos e aplicações. Atualmente, o YouTube é o nosso canal para levar esse conteúdo até vocês. A nossa história começa por volta de 25 anos atrás, logo quando os primeiros sensores infravermelhos começaram a ser comercializados aqui no Brasil. De lá até 2005, a Infratemp era a Reitec do Brasil. A Reitec sempre foi o fabricante que sempre esteve na vanguarda dessa tecnologia e sempre foi o fabricante de sensores infravermelhos mais conhecidos do mundo. Em 2005, a Fluke, que é muito conhecida pelos multímetros, osciloscópios e demais ferramentas, adquiriu as empresas Reitec e Ircon. Ircon também um fabricante de sensores infravermelhos. E a partir desse momento, a Infratemp surge e se tornou a distribuidora exclusiva da marca Fluke Process Instruments, que é composta por Reitec e Ircon. Nós temos três principais especialidades. A primeira delas, medição de temperatura sem contato, através dos sensores infravermelhos da Fluke Process Instruments, composta por Reitec e Ircon novamente. Outra de nossas especialidades é a monitoração visual de processos. Eu vou entrar em detalhes em cada uma delas, tá? Mas monitoração visual de processo utilizando câmeras visuais para monitoração de locais agressivos. E imageamento térmico, que nada mais são do que imagens com informações de temperatura. Como eu havia dito, nossos sensores infravermelhos utilizados na medição de temperatura sem contato são da marca Reitec, atualmente Fluke. A Reitec é uma marca amplamente utilizada no Brasil e no mundo. É difícil encontrar pessoas que já utilizaram o sensor infravermelho, já pesquisaram sobre esse assunto e não conhecem essa marca. Os sensores fixos que nós trabalhamos, eles têm grande vantagem a sensores comuns de temperatura, pois o tempo de resposta deles é muito mais rápido, na casa de milissegundos. Eles têm maior durabilidade, justamente por não ter contato com o alvo. E a medição é feita diretamente do produto, e não no ambiente de um forno, por exemplo. E em casos onde o alvo está em movimento, é a única opção de medição. A nossa linha ela é composta de forma a atender praticamente todos os tipos de aplicação. Aqui como exemplo estão alguns deles, tá? Essa é a família dos compactos, do CM e do M3. Eles são sensores em miniatura, para aplicações gerais, como mancais e engrenagens, painéis elétricos, motores, esteiras transportadoras, máquinas de aquecimento de indução, enfim, uma infinidade de aplicações a mais. Na sequência, temos aqui a família do Thermalert, que possui modelos com bandas espectrais especiais, para medição de gases, por exemplo, e uma grande variedade de óticas, o que permite que sejam aplicados em diversas distâncias em relação a diversas dimensões de alvos. Na semana que vem, teremos um treinamento que vai explicar um pouco mais em detalhes essa questão de bandas espectrais, resolução ótica, enfim. Fiquem atentos que vão chegar mais informações detalhadas sobre isso. Temos também a família dos portáteis, mas é importante ressaltar, nós só trabalhamos com os portáteis de bandas espectrais 1 e 1,6 microns, que fazem medições precisas em materiais de altas temperaturas, acima de 400 graus. Normalmente metais, mas não é a única aplicação. E por fim, temos a linha de alta performance, conhecida também como duas cores ou razão. Isto porque eles medem a temperatura de forma precisa, mesmo com obstruções entre o sensor e o alvo, como poeira, carepa, vapor, etc. Novamente, teremos um treinamento em breve sobre estes e outros detalhes sobre o funcionamento desse sensor. Sobre a nossa divisão de monitoração visual de processos, nós temos uma parceria com a Bosch, que nos fornece câmeras CCTV de altíssimo desempenho e resolução, e nós as preparamos para suportar ambientes agressivos, principalmente ambientes com altas temperaturas. E além da parte mecânica, ótica, elétrica e pneumática, nós também podemos desenvolver softwares
que analisam as imagens e vídeos, tornando assim um sistema capaz de controlar e automatizar o processo. Por exemplo, alto forno na produção de ferro gusa. Neste caso, o software identifica as variáveis do processo através das ventaneiras e é capaz assim de gerar alarmes e controle sobre o forno. Outro exemplo, forno rotativo de cimento e cal, para fazer a avaliação da chama, da qualidade, da chama, dos refratários e do próprio material. Forno de reaquecimento de tarugos, também para avaliar a qualidade do material ali dentro, se os queimadores estão de forma adequada, se eles estão bem alinhados, enfim, para acompanhar todo o processo visualmente. Isso tem grande valia, pois em muitos desses casos, um operador, um técnico, precisaria ir até o local e olhar a olho nu esse tipo de processo para ver se estava tudo bem. Isso não só é custoso, mas também afeta a segurança do trabalho dos operadores. Então, a monitoração visual vem de encontro a isso. Você continua tendo a visualização do processo, mas de forma remota e segura. Sobre o imageamento térmico, na verdade nós juntamos uma coisa com outra. Imagem com temperatura. Basicamente, a câmera é um conjunto de pirômetros que formam uma imagem. Na verdade, são muitos pirômetros. Imaginem que uma câmera com uma das resoluções mais básicas equivale a mais de 77 mil pontos de medição, ou seja, mais de 77 mil pirômetros. Esse é um exemplo de uma câmera Fluke monitorando uma panela de aço líquido. Então, se houver qualquer risco de vazamento, que pode ser identificado através dos pontos quentes, vai surgir um alarme automático dessa câmera para avisar a operação que algum problema está acontecendo. Nesse sistema específico, nós ainda desenvolvemos um software que capta automaticamente o número de cada uma das panelas e com isso é possível criar históricos automáticos para cada uma das panelas e outras variadas possibilidades vêm junto com isso. Neste outro exemplo, também temos uma câmera térmica, desta vez de um outro fabricante que é a Dias, uma fabricante alemã, que ela fabrica câmeras de diferentes bandas espectrais, tá? Que pode ser muito útil e muito mais precisa do que as câmeras tradicionais para determinadas aplicações. Esse é um exemplo. Essa é uma câmera de banda espectral 1 micron, específica para medir altas temperaturas, principalmente metais, que é esse exemplo. Aí a gente tem uma peça metálica que acabou de sair de um tratamento térmico e a câmera está avaliando se esse tratamento térmico foi realizado de forma adequada. Então, vocês percebem pela imagem, a gente pode perceber pela imagem que existem pontos mais quentes e pontos mais frios. Isso pode se transformar num problema posterior para essa peça. Enfim, a câmera faz essa análise e, se for o caso, se houver alguma divergência do ideal, ela também pode gerar alarmes automáticos. Enfim, todas essas câmeras são preparadas para automação e controle do processo. E por fim, a gente também tem os scanners, onde basicamente o resultado final é o mesmo. Entretanto, ele faz uma varredura linear do alvo. Ou seja, ele também faz uma avaliação térmica, buscando ali pontos quentes ou pontos frios, mas uma linha só. Ou seja, ele é utilizado para alvos em movimento. Por exemplo, aí na imagem, um forno rotativo, onde ele fica varrendo todo o forno, e podem ser fornos aí grandes de cimento ou de cal, e ele fica fazendo a varredura buscando pontos quentes. Caso haja um risco, se surgir um ponto quente que possa ser um risco, pode ser um refratário que caiu, ele automaticamente avisa a operação. Além de fornecer os produtos, nós também fornecemos conserto e serviços para esses produtos. Ou seja, mesmo todos os produtos sendo produzidos nos Estados Unidos ou Alemanha, todo o conserto, toda a assistência técnica é feita aqui em Sorocaba. E além de fazer os consertos, a gente também presta serviços in loco, por exemplo, startups, comissionamentos e treinamentos dos mais diversos. O nosso laboratório para a calibração de sensores infravermelhos é um dos mais modernos do Brasil e conta com a certificação do Inmetro. Nossa estrutura de vendas está presente em todo o Brasil. Nós temos atendimento comercial
praticamente todas as localidades, o que significa que a gente sempre vai ter um atendimento próximo e rápido de acordo com a necessidade de cada um dos nossos clientes. Nossas vendas elas são muito variadas, pois há necessidade de medição de temperatura em praticamente todos os processos de produção. Mas alguns que a gente pode destacar: o metal primário, metal secundário, o cimento e papel e celulose, vidro embalagem e vidro plano, borracha, autopeças e outros vários mais. Por fim, eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo até o fim. Deixo aqui nossos principais contatos, mas é bom lembrar que a gente está ativo em todas as redes sociais. Estamos sempre atentos aos comentários dos vídeos do YouTube. Então, se você tem alguma sugestão, queria que a gente trouxesse algum assunto, algum conteúdo diferente, deixe nos comentários. Se inscrevam no canal para ficarem sempre atentos aos novos conteúdos. Muito obrigado novamente e vejo vocês no próximo vídeo.